...2025 marca os 130 anos da amizade entre o Brasil e o Japão. Em 5 de novembro de 1895, os dois países assinaram o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação em Paris, capital da França. Anos depois, no dia 18 de junho de 1908, chegaria ao Brasil o primeiro navio de imigrantes japoneses, que fixariam residência em nosso país e dariam início à maior comunidade de japoneses fora da Terra do Sol Nascente, o Japão. A amizade Brasil-Japão é assunto de cidadania, e é sobre isso que eu converso agora com o embaixador do Japão no Brasil, o senhor Hayashi Teiji. Senhor Hayashi, bem-vindo ao estúdio da TV Senado. Obrigado por participar do nosso programa. Obrigado pelo convite. Arigato. Senhor embaixador, eu gostaria de começar a nossa conversa contando um pouco dessa história sobre a amizade do Brasil com o Japão. O que levou essa aproximação de dois países tão distantes em 1895? Qual era o contexto no momento em que os países começaram a conversar sobre essa diplomacia? No final no século XIX, né, o Japão abriu suas fronteiras para países estrangeiros. E naquele momento, né, nossa região, a Ásia, estava rodeada pelos países fortes como Inglaterra, França e outros. Então, estávamos buscando, né, mais amizade com outros países, sobretudo países latino-americanos. Então, Brasil, né, foi como um parceiro importante naquele momento para criar essa, né, estabilidade regional e também a amizade. E por isso, né, em Paris, onde tivemos, né, embaixada naquele momento, começaram a negociar esse tratado e assinamos esse tratado há 130 anos atrás. E depois do tratado, em 1907, aí foi assinado mais um tratado e em 1908, como eu citei, chegaria o primeiro navio de imigrantes japoneses ao Brasil. Gostaria que o senhor falasse sobre o contexto em que chegou esse navio, quais eram os desafios para esse intercâmbio de amizade entre os dois países começar naquele momento. Naquele momento, né, no Japão, tivemos um aumento de população, né, muito rápida e vários japoneses buscavam, né, trabalhos fora do Japão. E primeiros imigrantes japoneses foram à Califórnia, Estados Unidos. Mas como o aumento rápido de imigrantes japoneses, o governo americano começou a restringir a imigração japonesa nos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil, né, depois de, né, finalização de escravidão, faltava mão de obra e buscava, né, trabalhadores, né, dirigentes. Então, realmente foi como uma ocasião para ambos países e por isso, em 1908, né, chegou o primeiro navio de imigração. Esse nome é Casatomaru, que é, né, um símbolo agora para os imigrantes descendentes japoneses. Chegou ao Porto de Santos e lá vários japoneses, né, desembarcaram com muita expectativa de nova vida aqui em Nova Terra, Brasil. Naquele momento, no Brasil, o senhor colocou, a gente havia passado por um período de escravidão, alguns anos antes houve a abolição da escravatura, e aqui também algumas classes políticas tinham alguma resistência a novas imigrações no país, né? Existia um movimento de uma tentativa de branqueamento da população, com a referência nos países da Europa. Como se deu esse processo de consolidação dos laços, de superação desses desafios entre os dois países? Realmente foram, né, desafios para ambos países. Eu compreendo que antes da chegada dos imigrantes japoneses, né,
vários italianos, europeus, né, chegaram ao Brasil. E, obviamente, tinha algumas, né, resistência de receber os asiáticos aqui. E, por isso, eu posso dizer que né, havia algumas, né, discriminações ou algumas, né, resistência contra os imigrantes japoneses. Mas como os japoneses, né, basicamente são muito trabalhadores, então pouco a pouco conseguimos né, essa confiança do povo brasileiro e realmente vários imigrantes japoneses descendentes, né, fizeram várias contribuições ao desenvolvimento econômico do Brasil. Por isso, agora, né, os imigrantes japoneses são mais respeitados graças a seus, né, antepassados. Essa consolidação dos laços, essa superação dos desafios, das diferenças entre as culturas, foi acontecendo ao longo do tempo e hoje o Japão é parte, né, da nossa cultura. Então, há várias influências e legados da cultura japonesa no Brasil, nos esportes, na religião, na gastronomia e também na cultura. Para a gente falar sobre esse assunto, eu trago aqui o nome de 3 artistas visuais nipo-brasileiros, né? Takashi Fukushima, que foi um pioneiro, um dos pioneiros no abstracionismo da arte brasileira, são nomes consagrados, a gente tem imagens das obras desses artistas aqui apresentadas para os nossos espectadores. Depois também Manabu Mabe, que foi um discípulo de Takashi Fukushima, e Tomi Otaki, que é também um dos maiores nomes da arte brasileira, tanto na pintura quanto na escultura e também com a participação na arquitetura. O senhor também é uma pessoa que gosta das artes, o senhor trabalha com uma técnica de pintura sommelier. E essa participação nipo-brasileira na produção artística, com nomes consagrados na história da arte brasileira. Gostaria que o senhor falasse sobre o significado, a importância da arte para o fortalecimento desses laços e principalmente para esse intercâmbio cultural entre os dois países. Sim. Além desses laços humanos, né, através de imigrantes japoneses aqui no Brasil também, que agora conta aproximadamente 2,7 milhões, né, descendentes japoneses estão no Brasil. E, ao contrário, no Japão, temos 220 mil brasileiros que moram no Japão, né? Então, para nosso país, Brasil, né, o país onde temos a primeira comunidade japonesa, a maior comunidade do Japão, os japoneses, e no Brasil, né, no Japão, para o Brasil, tem como quarta, quinta maior comunidade brasileira que está no Japão. Então, temos, né, através desses laços, temos muitos intercâmbios culturais, esportivos e artes, obviamente. Aqui, obviamente, no Brasil, a culinária japonesa, como sushi e tempura, são bem conhecidos, soba. Mas, por exemplo, outro exemplo seria como, né, na área de esporte ou artes marciais. No caso de judô, aqui no Brasil eu vi que tem como 2 milhões de praticantes de judô, que é quase como 10 vezes mais que no Japão. Judô é, obviamente, a arte marcial original do Japão, mas aqui, além de judô, karatê, aikido, outros são, né, bem praticados e amados pelos brasileiros. E na área de arte, né, esse Tomi Otaki, seu filho Ryu Otaki, que é também arquiteto bem conhecido, também Manabu Mabe, né, e Fukushima. São bons exemplos como podemos aproximar através de arte, né? E além dessas artes abstratos, também, por exemplo, a cultura pop, como mangá, anime, né, são bem também populares no Brasil. E
E aqui, por exemplo, no Brasil, temos vários festivais da cultura pop, né, hoje, em várias cidades, convidando vários, por exemplo, cantantes de anime e outras coisas. Por isso, estou, né, bem agradecido com essa aproximação cultural entre os dois países e sempre, né, e essa é uma das melhores maneiras de compreender e aproximar, né, os dois países. E do lado do Japão, a gente realmente nós temos uma integração dessa cultura japonesa em vários sentidos, nos esportes, nas artes, na culinária. Muitas plantas, muitas frutas foram trazidas do Japão para o Brasil e hoje fazem parte dos nossos hábitos alimentares também por influência dessa mistura de culturas. E no Japão, quais são os aspectos da cultura brasileira que os japoneses admiram? O que nós destacamos na terra do sol nascente? Em nosso país também temos, né, várias influências ou, né, impactos do Brasil. Né? Por exemplo, na área de futebol, que obviamente no Brasil tem, né, muita vantagens. Mas na última Copa Mundial, a seleção japonesa ganhou contra a Alemanha, contra a Espanha, né? Que não podíamos imaginar há 20 anos atrás. Mas graças aos jogadores, sobretudo Zico e outros, né, jogadores de futebol brasileiros destacados, que jogaram no Japão e também treinaram os jogadores japoneses, o nível da seleção japonesa subiu bastante até esse nível de ganhar contra a Alemanha. Então, muitos japoneses reconhecem colaboração com o Brasil. Também em outras áreas, por exemplo, no Japão, eu falei o número de praticantes de judô no Brasil, mas no Japão, por exemplo, temos mais que 3.000 praticantes de capoeiras. E outra coisa, por exemplo, em Tóquio temos dos maiores festivais de samba do mundo, fora do Brasil. Acontece ao centro de Tóquio e temos com 2 dias, temos como 500.000 de visitantes para olhar na samba brasileira em Tóquio. Então, grande evento. Sim, por isso isso representa como a cultura brasileira está próxima ao povo japonês, né? A gente fica muito feliz de saber dessa proximidade, dessa participação também da cultura brasileira no Japão. Mas eu confesso para o senhor que a gente agora tem medo de jogar contra o Japão na Copa do Mundo. Isso já assusta a gente um pouco. Quando é jogo contra o Japão, hoje fica todo mundo aqui meio apreensivo, às vezes com medo. Valeu, agora é um adversário duro. Mas mudando aqui um pouco, né, do nosso assunto. Depois dessa parte da influência cultural, né? O Japão, em 1950, fazia investimentos basicamente em agricultura e indústria. E a dinâmica do mundo foi mudando. Gostaria de saber hoje quais são as principais áreas de investimento do Japão no Brasil. Sim. No passado, como mencionou, tivemos vários projetos, chamamos projetos ao nível nacional. Então, várias empresas japonesas, por exemplo, o de Minas, construímos com Vale, né? Construímos uma usina siderúrgica na década de 50, 60. E também em Belém, no Brasil, temos também um projeto grande para produzir alumínio. Mas, passando o tempo, agora eu sinto muita expectativa de novos investimentos em novas áreas, além de áreas tradicionais como o setor mineiro, o setor agrícola. Também na área de agrícola, nossa agência de cooperação internacional JICA trabalhou com a Embrapa para o desenvolvimento de cerrado.
na década, como sabe, 70, 80, Cerrado foi uma terra infértil, mas com essa colaboração nipo-brasileira, tornamos essa terra como um centro de produção de grão. E agora, hoje, temos nova onda de investimentos japoneses. Por exemplo, a partir de janeiro do ano passado, várias empresas japonesas anunciaram novos investimentos. E somente com um ano e um pouco, uns meses, esse novo investimento anunciado chegou como 45 bilhões de reais. 45 bilhões de reais. Sim, sim. E grandes empresas como Toyota, Honda, Mitsui, Mitsubishi, todo anunciaram novos investimentos, porque dizem que para as empresas japonesas temos dois mercados ou parceiros mais importantes agora, que são Índia e Brasil. Então, o Brasil tem muito potencial de receber mais investimentos na área, novas áreas, como, por exemplo, energia renovável, ou também na área digital e outras coisas. Por isso, quando visitou o presidente Lula no Japão, em março deste ano, acompanharam mais que 100 empresários brasileiros em Tóquio. E tiveram conversas com vários parceiros japoneses. E um exemplo representativo é a maior a companhia aérea japonesa, a ANA, comprou 20 aviões de Embraer em março desse ano. Então, eu acho que temos muito potencial de aumentar nossos negócios, investimentos entre o Japão e o Brasil. E na área de meio ambiente, o Japão também é um importante parceiro nessa luta que o planeta empreende contra as mudanças climáticas, por uma sustentabilidade. Quais são as principais ações em conjunto de cooperação do Japão com o Brasil nessa questão do meio ambiente? Também temos vários projetos em andamentos. Por exemplo, com IBAMA, estamos trabalhando para a prevenção de desmatamento, utilizando dados de satélites japoneses e também inteligência artificial. Podemos pronosticar com esses dados onde vai acontecer mais desmatamento no próximo futuro e podemos colocar pessoas, agências de polícia ou autoridades nessa área. Também na área de prevenção ou redução de desastre natural é uma das nossas prioridades. Obviamente, agora no Brasil, devido a essas mudanças climáticas, tem mais como enchentes, deslizamento de terra, chuvas fortes. Por isso, por exemplo, um dos projetos de cooperação técnica em andamento por exemplo, mapeamento de risco de deslizamento de terra. Estamos trabalhando com o Ministério de Desenvolvimento Regional sobre esse problema. O Japão está conhecido como um país repleto de desastres naturais, como além de chuvas, temos terremotos, vulcões e outras coisas. Sim. E por isso, talvez podemos trocar nossas experiências com parceiros brasileiros para essa meta. No campo digital, os países também vêm cooperando? Alguns aspectos desses que o senhor gostaria de destacar? Sim. No caso do Brasil, exatamente essa televisão, televisão terrestre, é o sistema chamado Sistema Japão-Brasil, Sistema Digital de Televisão Brasil-Japão. Então, temos essa, e o Brasil adotou esse sistema japonês há
2007, ou seja, 18 anos atrás. E com essa, né, história, realmente na área digital, inclusive, né, Ministério de Telecomunicação, bom, temos uma longa história, né, de cooperação na área digital. E agora estamos trabalhando, por exemplo, para introduzir 5G no Brasil. Estamos, né, trabalhando com a Anatel, Ministério de Telecomunicações, e também estamos trabalhando na área de, por exemplo, a Big Data, dados, né, massivos. Sobretudo, por exemplo, um exemplo mais concreto estamos trabalhando outra vez com Embrapa Digital para oferecer ou para estabelecer Big Data, dados grandes, para uso da agricultura brasileira. Agora, né, os dados sobre né, por exemplo, sobre clima, uso de, né, o resultado de fertilizantes ou outras coisas, são um pouco monopolizados pelas empresas. Mas com essa cooperação técnica com a Embrapa, queremos oferecer como uma database, ou seja, base de Big Data, disponível para todos os agricultores brasileiros. Ou seja, então, uma base pública para uso do povo brasileiro, né? Então, realmente, na área digital também temos já vários projetos e muito potencial, né? 2025 foi batizado em comum acordo como o ano do intercâmbio da amizade entre o Brasil e o Japão. Que ações estão sendo tomadas, o que os países têm feito para incentivar o turismo e esse intercâmbio, aumentando os laços entre os povos dos dois países? Sim, neste ano comemorativo 2025, né, temos vários intercâmbios, visitas, eventos para comemorar este, né, aniversário. A visita do presidente Lula foi, né, um dos, né, eventos mais importantes, né. Também do Senado acompanhou o presidente Davi Alcolumbre, também, né, acompanhou o presidente Lula. E também estamos convidando o presidente Hugo Motta para revisitar nosso país, talvez em outubro, novembro deste ano, né? Então, este tipo de intercâmbio político, né, ou também parlamentares, são muito importantes. Além disso, também, né, estamos realizando a visita da princesa Kako, que seria, né, a parte mais importante do Japão para comemorar, né, 130 anos. Mas em várias cidades do Brasil, temos também vários festivais do Japão, eventos, exposições, né, também palestras, né, e talvez não posso explicar tudo aqui, porque talvez no ano total temos mais que 700 eventos. Então, pode indicar, por exemplo, esse de Instagram, da embaixada e também nossos consulados, para, né, verificar qual tipo de eventos vai acontecer na sua cidade ou na sua região sobre esta, né, 130 anos de relações diplomáticas Brasil-Japão. Há uma notícia boa que os dois países, há pouco tempo atrás também, relativamente pouco tempo, suspenderam a necessidade de visto para viagens entre os dois países. Que o senhor falasse sobre isso e os resultados que isso tem trazido no número maior de visitas de brasileiros ao Japão. Quais os resultados que isso está trazendo para fortalecimento desses laços entre os dois países? Na área de turismo, né? Neste ano temos várias coisas, mas há um ano e meio atrás, em setembro ao final de setembro de 2023, o governo japonês começou a liberar visto para os visitantes brasileiros de curto prazo, que significa máximo 90 dias. E o efeito desta, né, isenção de visto foi realmente notável. No ano passado, tivemos um recorde de visitantes dos brasileiros no Japão,
aumentou em 70% em comparação com o ano antes da Covid. Então, e além disso, neste ano, temos grande evento atrativo que é no Japão, que é Expo Osaka, Exposição Universal de Osaka. Exposição Universal Osaka é dos maiores eventos do mundo, evento comercial e cultural, que está aberto durante 6 meses. Então, este ano, já visitou várias autoridades brasileiras na Expo Osaka. Para a inauguração em abril, o ministro Sabino de Turismo, esteve lá também. Tivemos o presidente do STF, ministro Barroso, também ofereceu uma palestra lá, pavilhão brasileiro na Expo Osaka. E estamos esperando várias visitas de empresários, líderes políticos na Expo Osaka, não somente Osaka, mas o Japão, aproveitando este evento importante, Expo Universal Osaka. Então, esperamos outro recorde de visitantes brasileiros neste ano, com isenção de visto e também Expo Osaka. Senhor Hayashi Teiji, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença em nosso programa. Obrigado pela sua participação. Arigatou. Muito obrigado por esta oportunidade. Arigatou gozaimasu. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a programação do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.